Já está gravando. Então, nós vamos dar sequência aqui a o estudo do princípio Atmacaraka. Essa noite eu sonhei com o Chico Xavier. Sonhei com ele a noite toda. E conversei com ele pessoalmente. Fiz algumas perguntas para ele, que eu acho que são perguntas que as pessoas fazem para mim. E tem a ver com a colocação uma das colocações que a Márcia Moscato fez. E eu vou responder, tá? Olha, eu coloquei um conceito aí, não é? Na verdade, eu peguei, como eu expliquei para vocês, eu peguei, né, uma pergunta de uma pessoa e não é uma pergunta, na verdade eu passo para todas as pessoas o conteúdo da metafísica do ser, que na verdade basicamente é um resumo singularizado, é como se fosse uma papinha de bebê, né? Bem mastigadinho ali, facinho, né, para a pessoa poder assim ter os primeiros contatos com a ideia do Teorema dos Sonhos. E normalmente eu peço para a pessoa dar uma explicação, porque com a explicação que ela dá eu consigo ver, não eu consigo ver o nível, não é, de condições que a pessoa tem de lidar com os assuntos com os quais eu vou lidar ali na sequência. Dependendo de como é a resposta, eu já sei, né, o quanto eu posso esperar daquela pessoa, ou até onde eu posso lidar com os temas. Ou o que eu tenho que ajustar. E eu fiz um laboratório, coloquei uma das respostas para vocês, né, que nós já estamos acostumados a lidar com o Teorema dos Sonhos, que na verdade, basicamente é o plano de fundo por onde nós conseguimos identificar o rastreador, que é o Atmacaraka. O rastreador Atmacaraka, ele depende, para que a pessoa tenha uma interação coerente, uma interação real com esse rastreador, é necessário que ela tenha como plano de fundo o Teorema dos Sonhos. Essas duas peças se encaixam perfeitamente. Só o rastreador AK, por si só, ele, claro que dá conhecimento, porque todas as peças são todas elas cheias de conhecimentos, mas ela se perde no plano do esoterismo, das incompreensões, dos mistérios profundos do universo, etc. Tá? Ela fica perdida aí nesse âmbito. Então, sempre que a gente vai estudar esse rastreador, nós precisamos nos lembrar que ele está intrínseco, que ele é uma peça funcional do Teorema dos Sonhos. Se o Teorema dos Sonhos não tiver na operação, qualquer peça, na verdade, assim, sendo muito franco, qualquer peça, qualquer sistema de religião, qualquer sistema de filosofia, qualquer paradigma, qualquer sociedade, por mais benéfica, filantrópica, altruísta, de boa vontade que ela seja, necessariamente ela cai em algum ponto no impersonalismo ou, no máximo, na melhor das hipóteses, no campo dos mistérios insondáveis de Deus. Tá? Quando nós colocamos o plano de fundo, o Teorema dos Sonhos, daí as religiões se encaixam mais adequadamente, as sociedades altruístas se encaixam mais perfeitamente, tudo se encaixa mais perfeitamente, tá? Então, o Teorema dos Sonhos, ele parece realmente ser ele parece ter uma consistência de funcionar de maneira muito perfeita para equalizar essa tensão que existe entre as bipolaridades, inclusive de opiniões relacionadas com as opiniões chamadas opiniões religiosas, né, ou diferenças religiosas, etc. Me parece, né, pelo entendimento que eu obtive observando, né, porque aí vocês também, como são pesquisadores, vocês também podem fazer as próprias observações de vocês, mas as observações que eu fiz em relação ao Teorema dos Sonhos e as diferentes linhas filosóficas e religiosas, elas parecem que elas se encontram aí no Teorema dos Sonhos uma terra fértil para germinar, digamos assim, para progredir e até para se melhorar enquanto paradigma.
E eu coloquei aí uma das, né, observações que uma pessoa fez acerca, não é, do conteúdo, e foi feito, né, vocês deram um feedback, né, sobre o conteúdo que a pessoa me repassou. E a Tula se fez um trabalho bem elaborado, né? Eu até achei muito bem meticuloso o trabalho que ela fez, né? Com muita dedicação e observação, né? Apesar de que ela coloca aqui que fez uma leitura rápida, mas eu não acredito nisso. Eu acho que ela fez uma leitura bem atenta, porque as observações, não é, que ela fez são assim observações de quem está prestando muita atenção e de quem está querendo muito entender, e as colocações foram muito boas, tá? Indica que você está assim observando as coisas, tá? Eu vou retornar para você, tá, Tulaci? Proporcionalmente à sua atenção que você deu, tá bom? Então eu não vou mencionar aqui agora, mas eu vou no próprio grupo responder às suas colocações. Eu vou pegar uma colocação que a Márcia fez, que eu achei interessante, eu achei, né, assim, apropriado trazer aqui para eu continuar com a análise do rastreador na sequência. Ela fez o seguinte: minhas observações. Se avatares são seres divinos que descem à Terra em forma materializada, então discordo que todos somos avatares. Porque a menina colocou aqui, né, que nós somos uma espécie de avatares. Cada alma tem a mesma essência de Deus, mas não é Deus, uma gota e uma opinião. Então, porque às vezes eu fico pensando assim, eu também tenho eu também já parei para pensar muitas vezes sobre isso também, certo? Porque olha só, quando eu olho para mim, para minha vida, para as dificuldades que eu tive que superar internamente para me tornar uma pessoa no mínimo coerente comigo mesmo, os desafios práticos da vida pelos quais eu passei, como chefe de família, como monge, como pessoa, os bullying pelos quais eu passei, e bullying todos nós passamos, inevitavelmente. Não existem aqueles que são alvos mais focalizados ou que são mais hipersensíveis aos bullying, mas todos nós já passamos por bullying, e é bem possível que todos nós já tenhamos em algum momento provocado ou praticado bullying com outros. Isso é muito natural, porque faz parte da interação, da socialização entre seres humanos, e os seres humanos são pacientes, e como pacientes, naturalmente, em algum momento, agem como pacientes, né? E é por isso que existem os atritos humanos. Mas observando a minha própria existência, eu verifico que eu não sou muito diferente da maioria esmagadora dos pacientes que são humanos, né? Os pacientes humanos. Eu verifico que não há nada exatamente de especial em mim que não possa ser encontrado em qualquer outro ser humano. Inclusive algumas falhas que são caracteristicamente típicas de pacientes humanos. Então, a pergunta que se pode fazer é o seguinte: o que geraria uma desconfiança? Que, acreditem, essa desconfiança já foi gerada em mim primeiramente antes de você, porque afinal de contas foi eu que, de certa forma, tive que lidar com essas informações primeiro. Então, esse tipo de consideração apareceu também primeiro em mim. Por exemplo, hoje, como eu falei, eu tive o sonho com o Chico Xavier, né? Eu fui lá na casa dele, ele estava num ambiente assim, numa favela, num bairro bem, bem pobre, né? Caracterizado como uma favela mesmo. E as casas não concluídas, né? Daquele jeito, né? E ele estava ali morando naquela casinha, tinha várias pessoas próximas, e eu fiquei pensando nesse assunto do Avatar, não é? Então nós poderíamos considerar, não é, o Chico Xavier como um avatar, ou
como uma categoria especial de entidade viva, que é o que se tem, né? A ideia que se tem é que ele é a encarnação, me parece, do professor Kardec e de outras personalidades importantes do passado que encarnou ali como, né, o Chico Xavier. Então seria o equivalente de um avatar, né? E aí, observando as dificuldades da vida pelas quais ele passou, analisando os detalhes, então a gente verifica que assim, muitas coisas são bem parecidas com aquelas que os seres humanos normais, né, chamados normais, vivenciam. E eu perguntei para ele como é que ele se sentia sendo adorado como uma divindade, porque apesar de as pessoas não falarem sobre isso, mas é assim que elas o tinham, né? E ele provavelmente sabia disso. Então, nos escritos, a gente entende, né, que a colocação é de humildade, são colocações que deixam bem claro, né, que ele não está se aceitando nessa posição. Entretanto, as pessoas, de modo geral, é assim que os veem, é assim que elas o veem. Então eu perguntei a ele como ele se sentia pessoalmente, né, a esse respeito. E ele disse, ele riu, né, e simplesmente falou: eu acho isso engraçado, é muito engraçado, porque como eu sei que não é isso, eu acho muito engraçado como que na ingenuidade deles, eles acreditam muito nisso. Mas eu não posso simplesmente fazer de conta que isso não é real, que isso não existe na cabeça deles. Então eu tenho que corresponder à expectativa deles e ao mesmo tempo saber que eu não sou nada disso ao qual eles estão assim mencionando. E nós sabemos que nós, mesmo que fôssemos divindades, a nossa situação real é que nós deixamos de ser. Então, ao deixar de ser, nós simplesmente deixamos de ser para justamente viver aquilo que nós temos que viver. E eu achei isso muito interessante, né? Porque é mais ou menos assim que eu também penso, né? Eu já fiz algumas vezes. Isso eu acho que é normal, eu acho que é um padrão, né, das pessoas que acabam sendo vistas ou sendo tidas como super excelentes ou até divindades. O que acontece na realidade? Porque o que é um avatar? Né? O que nós chamamos de avatar dentro da categoria dos conhecimentos védicos? Isso é chamado de Shakti Avesha Avatar. Shakti significa potência, ou empoderado, ou potente. Como nós, por exemplo, quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, nós temos ali o Shakti, que é a Shakti. Shakti significa a potência. Depois que nós terminamos de entoar o Mahamantra, nós então absorvemos a Shakti dos mantras combinados em grupo. Então isso dá uma qualidade superlativa à potência. O mantra ele já é potente em si mesmo. Quando ele é entoado com várias consciências unidas, daí dá uma espécie de masala, que é um tempero super característico, porque que a Índia é tão conhecida pelo seu perfume natural, né, de masala, porque são vários aromas misturados, ou vários temperos misturados para dar um sabor específico. E quando várias consciências se misturam para entoar o Mahamantra, se cria uma Shakti, que é uma masala, que é um sabor específico, característico, diferente de quando você canta sozinho. Você cantando sozinho individualmente, ele dá um tempero. Quando se canta em grupo, dá um tempero superlativo, que é uma masala. Então, quando você absorve essa Shakti, isso te torna, né, assim, potencializado. E essa palavra Shakti, que significa potente, para descrever uma característica de entidade viva. Shakti Avesha Avatar, ou seja, o avatar que caracteristicamente está empoderado pelo Senhor Supremo. Então, nesse sentido, existem duas técnicas que são utilizadas para que um avatar se manifeste, tá? Tanto
uma entidade viva pode ser selecionada dentre os pacientes e ela é emancipada à condição de divindade, ou então ela recebe um pacote de dados, um pacote de informação ou um poder especial que a destaca dentre as outras entidades viventes, o que faz parecer que ela é um descendente, quando na verdade ela é um ascendente, ou seja, ela é uma entidade viva que foi selecionada entre os pacientes para ser, digamos, o monitor das demais. Então é um avatar ascendente. E numa faixa que é considerada um Shakti Avesha Avatar. Então ocorrem esses fatores. Tem algumas que são ascendentes e outras que são descendentes. Elas vêm, de fato, são voluntárias. Eu até na cosmologia védica, eu acho que cheguei a mencionar sobre isso daí. Se eu não me engano, me parece que foi lá que eu não me lembro, mas eu me lembro que em algum vídeo eu fiz para explicar isso daí. Os descendentes, que são voluntários, eles são vindos de fora realmente, né? São devas, são voluntários. É como, por exemplo, quando você tem dinheiro sobrando, você é uma pessoa rica, tal, tem facilidades, e você vai até a África para passar um ano para fazer, você é um engenheiro, sei lá, você é um técnico, alguma coisa assim, enfim, você é um filantropo, você vai lá e mora lá com os africanos na aldeiazinha. O que foi aqui? Então, aí você vai lá e fica lá um ano ajudando a furar o poço, a ensinar como captar energia eólica, etc. Mas termina um ano de atividade, você volta para sua casa, no seu apartamento confortável, com fibra ótica, com frigobar, com um serviço, né, 24 horas de atendimento, sabe, delivery, etc. Então, os Shaktis Avesha Avatars, eles são basicamente atores, né? Eles são potencializados, os dados são introduzidos, né? Eles são aplicados, ou aplicativos, né, específicos são baixados para esses devas com funcionalidades específicas. Então eles são transferidos para o campo humano, né? Eles entram na clínica. E aí, dentro da clínica, eles então passam a interagir com os pacientes de maneira a emancipá-los. E normalmente, os Shakti Avesha Avatars, eles dão atenção mais àqueles que serão capazes depois de assimilar pelo menos uma parte desses dados, porque quando ele sair, ele tem que deixar um grupo treinado para continuar o raciocínio dele na sequência. Então esses são os Shakti Avesha Avatars. Normalmente eles são bem diferentes dos seres humanos, tá? Eles fazem coisas sobre-humanas, como por exemplo os milagres, desaparecimentos super fantásticos, etc. Coisas bem características, ok? E esses são chamados Shakti Avesha Avatars. São avatars de uma categoria específica. Aí sim, eles são devas, como a Márcia mencionou, eles descendem, né? São entidades vivas que assumem, não é? Assumem formas humanas, né? Minha observação 1. Se avatares são seres divinos que descem à Terra em forma materializada, então discordo que todos somos avatares. Então, nesse sentido, não é? Todos nós, sim, seríamos avatares, tá? Porque nenhum de nós pertence a esse ambiente, de fato, ok? Nenhum de nós somos habitantes realmente desse universo. Nenhum de nós, de fato, somos seres humanos. Enquanto almas, todos nós somos avatars. Num certo sentido, todos nós assumimos uma forma avatar, porque os personagens humanos, eles são formas avatars. Agora, como jogadores, nós vamos utilizar esses avatars
de uma maneira específica, que isso vai ser produtivo ou improdutivo para o objetivo final dessa operação toda, que é a liberação. Então existe essa classificação, porque os corpos humanos, eles só podem, a definição, se a gente não quiser usar a definição avatar, nós podemos usar a definição simulação, que é uma definição mais, assim, utilizada atualmente. Mas a palavra avatar significa simulação, ou seja, simulado, assim, de certa forma, funcionalmente criado. Então todas as formas humanas são avatars, tá? Entretanto, alguns avatars, eles são Shakti Avesha Avatar. Então existe essa distinção nesse sentido, embora ela não sabia disso. Evidentemente que ela não, quando ela mencionou que todos nós somos avatares, eu não acredito realmente que ela estivesse de posse dessa informação, mas coincidentemente ela acertou sim na colocação nesse sentido, tá? É que nós temos o conceito geral de que um avatar, ele só pode ser uma divindade dotada de um poder especial que o caracteriza como supra-humano, ou super-humano no caso. Mas o conceito avatar, ele se refere às formas humanas, não apenas humanas, mas também devas, ou qualquer forma dentro dessa simulação. Todas as formas dentro dessa simulação são avatars, ou seja, são criações fenomenais ou fenomênicas, são simulacros ou simulações, por isso avatars, né? Até inclusive no filme Avatar foi explorado muito bem esse conceito. O rapaz entra numa máquina e a consciência dele é transferida para uma forma holográfica simulada. Então ele realmente ele entra numa forma holográfica e ele interage com outras formas que são tecnicamente, reais. Então um avatar é uma forma holográfica tridimensional muito bem planejada para funcionar como se fosse real. Isso basicamente é o que nós entendemos atualmente como simulação. No passado era entendido como avatar. E agora a gente já compreende que isso significa, é um holograma, produzido a partir de uma super tecnologia que materializa, não é, a holografia, o holograma em si. E mesmo o conceito de materializar, ele pode ser substituído atualmente, porque para o conceito de materialização, para que a materialização aconteça de fato, deveria haver inicialmente a matéria. Porque a materialização está necessariamente ligada à matéria. Portanto, primeiro tem que haver matéria para haver materialização. Não havendo matéria, o conceito de materialização se desmaterializa, porque é um efeito dominó. Você precisa da matéria necessariamente para que haja uma materialização. Quando nós aplicamos os princípios fundamentais de observação do filtro védico e com as tecnologias que nós temos atualmente, quando nós pressionamos a matéria, ela se dissolve em informação, ela se transforma em informação, e essa informação ela é um substrato abstrato. Portanto, quando nós olhamos as coisas e entendemos como matéria, é porque nós já estamos sob o efeito do programa em andamento em si. É justamente o programa, que é uma super tecnologia, uma tecnologia divina, que nos conduz a olhar as coisas e entendê-las como sendo reais ou materiais. Então, toda vez que nós pensamos mundo material, corpo material, realidade material, na verdade nós já estamos fazendo uma análise da realidade sob pressão do programa Ahamkara, que é a ilusão maia, que nos conduz a pensar com aquilo que nós estamos interagindo como sendo reais ou como sendo materiais. Então já é uma das funções do programa nos convencer disso. Então qualquer pensador, qualquer filósofo, qualquer religioso, qualquer teólogo que partir do princípio de que o mundo é material ou de que o mundo material é real, então ele já está falando baseado nesse efeito que o próprio programa gera sobre o ser, que é justamente a categoria de convencê-lo
de interagir com as coisas a partir do plano tridimensional. E o plano tridimensional só é possível quando o cérebro funciona em ritmo desacelerado, ou seja, em câmera lenta. E é uma polarização, é uma calibragem. O cérebro humano ele é calibrado para interpretar a matemática de maneira desacelerada. Então, quando ele pega essa informação e desacelera, ele é um calibradorzinho. Então, a informação, a matemática, ela é violenta, rápida. Mas então, quando entra no calibrador, desacelera e toma formas. Entendeu? Então, o cérebro humano ele é um calibrador da matemática. Ele interpreta tudo em câmera lenta. E porque ele interpreta em câmera lenta é que a gente vê objetos materiais e coisas materializadas, né? Se a gente calibrar o cérebro humano, se fosse possível calibrá-lo, não é, para ver de forma acelerada no ritmo online de como as coisas estão acontecendo no online, ou seja, na placa de fundo, então ele veria os bytes matemáticos ou a informação matemática assim super acelerada. E se acelerar um pouco mais ainda o calibrador, que é o cérebro humano, então até mesmo a matemática desaparece da operação e fica aquilo que os budistas chamam de o nirvana, ou o niilismo. Tá? Então a afirmação do budismo, do niilismo ou do nirvana, está correta, porque inclusive é uma informação védica. Os budistas eles bebem do conteúdo védico, eles são basicamente representantes védicos, que curiosamente negam os Vedas. Uma espécie de... Bom, tudo bem. Então, se a gente faz isso, e quando nós desaceleramos, parece as coisas, quando nós calibramos para ver desaceleradamente, fica tudo sendo material. Então, ser material, ver materialmente, ou ver o nirvana, é uma questão da calibragem do cérebro, apenas. Tá? E isso é uma tecnologia que está em andamento, não fomos nós que criamos, evidentemente, nós estamos sob efeito desse tipo de tecnologia, e o criador dessa tecnologia é o que nós chamamos de Senhor Supremo. Tá? E o nosso objetivo é justamente entender a mente desse criador para poder entender o que está acontecendo, como é que está funcionando as coisas e por que as coisas estão funcionando e como resolver a equação para eventualmente sairmos dessa fase, que é uma fase de aperfeiçoamento existencial. Tá? E nesse sentido, às vezes eu ficava pensando assim, comigo, nas minhas conjecturações, porque eu sinceramente, do fundo do coração, esse é o poder do conhecimento védico, que até uma pessoa como eu consegue pensar de uma maneira que parece ser sobre-humana. Eu já ouvi muitas considerações a meu respeito de que talvez eu fosse um gênio, ou uma espécie de sobre-humano, alguma coisa assim. Já ouvi esses tipos de considerações. Só que quando eu olho para mim mesmo, eu vejo claramente que essas considerações, elas são relacionadas com a pessoa do lado de fora que me observa. Elas não condizem exatamente com a observação que eu tenho de mim mesmo em relação à minha experiência de existência. Então existe essa diferença. Mas por que esse efeito acontece? Ou seja, por que esse conhecimento, que ele parece ser das duas uma? Ou esse conhecimento ele é real e ele é assim revolucionário, ele altera muita coisa, pode alterar inclusive instituições, ou pode fazer muitas alterações. Se ele for assimilado pela humanidade, muda tudo. Muda as bases institucionais religiosas, muda o pensamento filosófico, ele dá uma alteração radical na forma como o ser racionaliza a existência, ou raciocina o sentido da existência, até mesmo de Deus, certo? O conhecimento em si, ele tem esse valor, tá? Agora,
se pode perguntar assim, eu costumava perguntar, mas por que esse conhecimento, então, uma pessoa como eu, que não tem qualificações específicas para justificar esse conhecimento, está comigo, por exemplo? Né? Porque esse tipo de questionamento também, eu não só passo por esse tipo de observação, como também, eu também já fiz esse tipo de questionamento, né? Porque quando uma pessoa observa esse conhecimento e observa quem está falando esse conhecimento, dá uma certa frustração. Porque, veja bem, esse conhecimento não ficaria muito mais perfeito numa pessoa como, por exemplo, talvez o Chico Xavier, o Dalai Lama, ou o Gandhi, ou uma pessoa super, digamos, caracteristicamente alguém considerado uma divindade, uma sumidade, ou um ser especial, né? Ele não ficaria muito mais elegante numa personalidade, por exemplo, como o São Francisco de Assis, ou, né, sei lá, talvez, enfim, tem tantas personalidades auspiciosas e elegantes do ponto de vista social, que esse conhecimento seria muito mais perfeito se ele tivesse aparecido nessas pessoas do que em mim. Ou do que no Devananda, por exemplo, que é cheio de falhas, que tem várias queixas contra ele de paciência, de, sei lá, de intolerância e tantas coisas. Né? Então, eu fiquei curioso com relação a isso também, tá? Não é só essa curiosidade, talvez não, pode ser que tenha aparecido em vocês também, mas eu também já passei por essa experiência de curiosidade em relação por que esse conhecimento não... Eu, inclusive, já cheguei a pensar em escrever tudo e dar essas informações para uma outra pessoa com uma certa facilidade de empatia social para ficar mais fácil de ele ser assimilado por outros. Mas é uma questão muito simples, veja bem, olha só. Depois, né, eu entendi que é simples. A ideia justamente vem da ideia de avatares, né, de seres divinos que descem necessariamente. Né? Chega um momento que isso não é mais necessário. Chega um momento que avatares ou Shakti-Avesha avatars ou seres muito dotados de poder deixa de ser necessário. Tá? É como, por exemplo, babás. Né? Quando que uma babá é necessário? Enquanto a criança não consegue, a pessoa não consegue administrar-se a si mesmo. Quando que uma babá deixa de ser necessário? De repente, quando a criança se tornou um adolescente, por exemplo, né? Já não será mais necessário uma babá. Né? Ele já consegue fazer as coisas sozinhas. Então, ou por exemplo, quando é que você precisa de um professor privado, né? de aulas de reforço ou aulas privadas? Quando você não domina o conhecimento. Depois que você domina o conhecimento, não é necessário mais um professor particular. Né? Quando é que é preciso você ir a uma faculdade, frequentar a faculdade para aprender? Enquanto você ainda não se formou, não se tornou um PhD, por exemplo. Porque um PhD, o que ele faz? A função dele já é ensinar. Ele próprio já pesquisa por si mesmo. Então não é necessário mais que haja uma estrutura educativa para dar suporte a uma pessoa que já dominou as técnicas de como aprender. Ele próprio faz as próprias pesquisas. Um pesquisador, por exemplo, ele mesmo, né, corre atrás, ele mesmo faz as pesquisas, não é? Ele mesmo encontra soluções para as suas dificuldades. Então, quando é que nós precisamos de avatares ou seres vindos de fora? Enquanto nós somos babás e não conseguimos aprender por nós mesmos. Então é preciso que venha uma pessoa de fora, por exemplo, para ensinar que nós não podemos ser violentos ou que nós precisamos ter respeito uns aos outros. Que essas noções são noções básicas, as quais nós precisamos de uma babá para nos orientar. E essas babás são esses Shakti-Avesha avatars.
que precisam vir para dar orientações para seres infantis que se comportam de uma maneira muito infantil. Então é preciso de babás. Basicamente, Shakti, Avesha, Avatars são babás que orientam crianças, né, ou seres infantis. Agora, quando essa criança infantil cresce, não há mais a necessidade de haver, né, assim, babás nesse nível, super especiais, mirabolantes, né? Até mesmo às vezes quando era perguntado para Jesus, não, às vezes ele mesmo comentava, não foi pergunta não. No meio de uma conversa ele chegou a mencionar algumas vezes isso. Os milagres eu faço para chamar atenção para mim. E uma vez que eu consigo atenção, aí eu explico o conhecimento, que é realmente o que eu quero transmitir. Os milagres são um truque para atrair a atenção deles. E os conhecimentos eu passo na forma de parábolas. Por quê? Foi perguntado por que ele conta histórias, por que ele não fala diretamente a filosofia, por que ele conta histórias, parábolas. Então ele disse o seguinte: o campo onde eu estou atuando é perigoso. Então eu tenho que falar por parábolas, porque falando por parábolas, somente aqueles que têm um coração purificados conseguem entender ou conseguem assimilar. Aqueles que são maliciosos e violentos não entendem o que eu falo. Então é dessa forma que eu reconheço as minhas ovelhas e elas me reconhecem. Então, assim, chega um momento que não há mais a necessidade, que o ambiente já não é mais tão tenso a ponto de, né, falar por mitologias, por metáforas, por palavras, por parábolas. Chega um momento em que nós crescemos, que nós amadurecemos. Não é mais necessário usar esses recursos. Pode-se falar claramente sobre o que está acontecendo. E nesse sentido, não é necessário que haja um super excelente avatar. Basta que a pessoa tenha domínio do conhecimento. O conhecimento em si já é potente. Então, qualquer pessoa que chegar ao nível do conhecimento, automaticamente ele vai ficar parecendo ser um ser sobre-humano. Porque como esse conhecimento ele é sobre-humano, ele é Deva, é um conhecimento transcendente, a pessoa que se integra ao conhecimento fica naturalmente parecendo ser um ser sobre-humano ou um ser especial. Mas quer ver só como é que funciona? Então a coisa não está em mim, está no conhecimento. E vai funcionar com você também. Quer ver só? Preste atenção. Você está aprendendo, né? Estou vendo aqui que vocês estão interagindo com o conteúdo do conhecimento, né? Se vocês pegarem essas informações e for diante do pastor de vocês, do padre, do pai de santo, sei lá, do seu líder espiritual, da sua religião que você frequenta, ou do ambiente em que você costuma ir, e colocar para eles esse tipo de consideração, das duas uma, ou eles vão achar que você está recebendo isso, sendo canalizado, que você é um médium, que você é alguma coisa muito especial, e se você caiu nesse truque, você pode também se deliciar com o êxtase do ego e começar a se achar realmente nesse nível, e aonde você já fica mais ou menos já desce um pouquinho da fase, então você vai ficar um paciente, digamos, mais colorido, porém um paciente. Então, e se você com esses conhecimentos, por exemplo, se eu quisesse fazer isso e dizer que eu canalizo um ser específico de um planeta específico e que ele me dá essas informações, eu acredito que muitas pessoas acreditariam em mim e até pensariam dessa forma mesmo, entende? Ou então, se você fizer isso, e aí eu estou sugerindo que você não faça, porque você pode até curtir a brincadeira do êxtase, mas depois o resultado é corpo de carbono. E corpo de carbono significa enriquecer os engenheiros industriais que produzem toaletes. Tá? Todos os arquitetos especializados em produzir toaletes acabam ficando, não faltam empregos para eles, porque os corpos de carbono produzem muitos resíduos e é por isso que você tem que ir ao toalete ao menos uma vez ao dia para eliminar esses resíduos.
e pelo menos 2 vezes ao dia para limpar esse equipamento, porque ele produz muita sujeira, tá? Então você pode deliciar-se com o êxtase de ser adorado por seres humanos iludidos, mas depois o resultado vai ser que você vai receber novamente um corpo cheio de dejetos e que produzem resíduos, tá? E viver com pacientes nas mesmas condições. Então não é uma vantagem entrar por essa linha. Mas entre pacientes é tolerado. Agora, seres conscientes que entendem o que está acontecendo, se apropriar dessa informação para fazer uso indevido dela, o resultado é condicionamento, né? Mas se você pegar o conhecimento que você já tem e tentar ou parafrasear esses conhecimentos dentro de um ambiente com o seu líder espiritual, ou se você comparar os conhecimentos que você tem com os conhecimentos que o seu líder espiritual da sua religião te explica, você verá que existe um coeficiente de informação com você já mais completo do que você vai encontrar no seu líder espiritual, dentro dos livros da sua religião, e você vai chegar a essa comparação. Então, qual pode ser a sua reação? Ressentimento para comigo, porque meio que dissolve um pouco a sua, não é que dissolve a sua fé, mas te obriga a repensar a sua fé, e aí você vai repensar a sua fé. Já existe toda uma estrutura, religião, pessoas, organizações e tal, que te dão uma certa segurança psicológica, e você vai ter que, refazer todo o seu contexto, o seu conceito, e se relacionar com uma pessoa que não tem nenhum charme mundial, talvez social, que seria no caso, nesse seu caso, a minha pessoa. Mas eu já aviso que não está na minha pessoa, está no conhecimento em si. É o conhecimento em si que faz esse efeito parecer que eu sou especial, e é o conhecimento em você que vai fazer esse mesmo efeito sobre outras pessoas, tá? Se você repetir esse conhecimento, assimilou, repetiu o conhecimento e falou desse conhecimento com outros, eles vão achar, ou você, se eles tiverem um pouco de inteligência, eles vão rastrear o conhecimento que você tem e vão entrar em choque. E vão dizer, espera, ou essa pessoa tem informação privilegiada, ou ela é um charlatão que não sabe o que está falando, está apenas especulando. Então vamos checar se o que ela fala é uma especulação apenas, né? Porque existem muitos especuladores, ou se fundamenta-se. E se você levar adiante as informações e sustentar isso, como nós fazemos, então o que vai acontecer é que essa pessoa passará a pensar como você. E terá conflitos de fé também, claro, naturalmente, porque se ela for principalmente uma pessoa ligada a um mestre, ligada a uma religião ou ligada a um paradigma, esse conhecimento ele vai alterar esse paradigma, ele vai necessariamente fazer reformas nesse paradigma, e ela vai ter que repensar o conceito dela de existência, até o conceito dela de relação dentro das próprias equações de existência religiosas que ela faz na vida, ou o que ela aprende, né, dos mestres pelos quais ela se relaciona. Isso é inevitável, é um efeito que acontece, entendeu? Então é importante que vocês entendam o seguinte: no momento em que a humanidade chegou, não há mais necessidade de babás. Os Shakti-Aveshtas Avatars, eles são babás. Nós já chegamos num nível de evolução em que as babás, elas serão poupadas, porque o conhecimento que nós adquirimos já é o suficiente para nós entendermos o que está acontecendo. Claro, isso não é generalizado, mas já está acontecendo. Já está acontecendo. A prova de que já está acontecendo é que aqui estamos nós. Nós somos a prova mais viva de que isso já está acontecendo. Nós estamos interagindo com a realidade de uma maneira, não é simplesmente que nós estamos repetindo afirmações esotéricas como aqui é uma Matrix, nós estamos na Matrix, isso tudo é uma ilusão. Essas afirmações, elas são verdadeiras, mas de certa forma elas são superficiais. Nós estamos lidando com essa formação de maneira orgânica, e com isso entendendo o funcionamento, ou seja, a lógica da mente do Criador. Isso significa basicamente entender a mente de Deus. E o resultado consequente disso
é que a equação pode ser finalizada, porque já que se trata de um efeito simulado, a função dessa simulação qual seria? Capacitar o jogador para sair dessa simulação. Então existe um propósito objetivo, o universo é todo inteligente, né? O ar que respira aqui não é simplesmente aleatório, não é uma função simplesmente irrisória ou irracional. O ar que respira oxigena o sangue, que bombardeia o coração, que alimenta o cérebro. Todas as funções são precisamente inteligentes. Existe uma precisão lógica inteligente no universo que é simplesmente espantosa. Tá certo? Então, na hora em que nós racionalizamos a criação como um todo, essa lógica inteligente não pode ser simplesmente sacrificada ou eliminada, porque isso é irracional. A construção toda desse equipamento tem um objetivo muito racional como seu objetivo final. Tudo é muito inteligente, tudo é muito precisamente arquitetado para funcionar e para alcançar um objetivo. Entende? Toda essa inteligência lógica ela perderia a sua razão de ser se não houvesse um objetivo racional lógico a ser atingido, com toda essa precisão lógica nos detalhes. E o Teorema dos Sonhos permite com que nós tenhamos noção clara de qual é essa precisão lógica. E nesse sentido, não há mais necessidade de que venha um ser de fora, uma babá, nos dizer o que nós temos que fazer. Nós já crescemos, somos relativamente adolescentes, já conseguimos lavar as nossas próprias peças íntimas e quem sabe até cozinhar o nosso próprio almoço. Entende? Então, num certo sentido, a tendência é que nós sejamos, de fato, né, muito semelhantes aos devas, pelo menos em termos de compreensão da mente de Deus. Talvez não em tecnologia ainda, né? Porque os rapazes da tecnologia estão se desenvolvendo bem, está muito rápido, mas ainda, claro, né? Está muito longe das tecnologias devas. Na verdade, os planetas humanos eles conseguem chegar a mais ou menos 75% das tecnologias devas. Só que 25% dá uma diferença absurda. Por quê? 2% é a diferença entre a diferença entre a tecnologia humana para a tecnologia primata. Ou seja, um primata, um macaco, ele tem 97, 98% dos genes humanos. Então ele é praticamente um ser humano, ele é uma subespécie humana, né? Ele é praticamente um ser humano, 98%. Dá apenas 2% de diferença genética no código genético. E 2% de diferença no código genético deu uma diferença, ou seja, o ser humano, né, foi até a Lua e criou os smartphones, e os macacos não. Então 2% no final dá uma diferença grande. Agora você imagina 25% de diferença, né? Então dá uma diferença grande, mas dá para se assemelhar, tá? Por isso, a minha sugestão é que vocês, procurem realmente entender esse conhecimento. Não fiquem na plataforma de estudar o conhecimento, como se fosse uma prova de vestibular. Tentem interagir com esse conhecimento. Tentem absorver o conhecimento, observar isso funcionando online. Tentem ficar online. E vocês verão que é assim mesmo que funciona, né? Eu já havia dito anteriormente, eu vou só repetir aqui, as religiões, por exemplo, que dependem de pobres, no futuro desaparecem. Porque a tecnologia de produção de riquezas está aumentando gradualmente. E no futuro, pobres, não vai haver pobres, né? Você não vai ter mais pessoas miseráveis. Vai demorar um pouco, mas a tendência é que a pobreza seja erradicada do convívio humano. Então, você vai ter pessoas, por exemplo, desleixadas, pessoas viciadas. Sempre você vai ter pessoas dessa categoria. Você vai num país rico, por exemplo, você vai encontrar uma pessoa lá deitada na rua, mas não porque ela não tem assistência, mas porque ela quer, porque ela é viciada em drogas ou porque ela é alcoólatra, alguma coisa assim.
mas você não tem, inclusive tem países que te proíbem de você ir dar comida para essa pessoa. Né? Se você fizer isso, inclusive você pode ser penalizado por isso. Então, o governo tem um órgão que vai, recolhe a pessoa e dá assistência para ela. Tá certo? Então é responsabilidade do governo. Então, tem países tão bem organizados e ricos que você nem pode fazer a distribuição da sopa na rua. Tá? Então imagine isso, esse efeito em todo o planeta. Religiões que dependem de pobres, como ficam? Como é que elas vão sobreviver? Ou seja, tem muitas pessoas que partem do princípio de que religião significa cuidar dos pobres. Tá certo? Não tá errado. Mas chega um momento que isso acaba. E como é que ficam essas religiões que dependem dos pobres? Né? Ou, enfim, sabe? Doenças, por exemplo, serão erradicadas no futuro. Pelo menos as doenças que causam pânico nas pessoas, como câncer, AIDS, essas doenças mais... a nossa tecnologia está acelerando-se. Essa vacina do coronavírus deu ao ser humano uma nítida experiência de que ele pode fazer as coisas em termos de futuro mais rápido. A tendência é que no futuro as doenças se erradiquem. Então, as religiões que dependem de rezar para os doentes vão desaparecer. Nós temos uma parte do nosso grupo, que é a Torre dos Mantras, porque afinal de contas nós não estamos no futuro ainda, quer dizer, apesar de que nós sempre estamos no passado, mas nós temos o nosso processo, porque existem pacientes, existem pessoas doentes, ainda existe muito, então ainda é funcional. Mas lá no futuro, por exemplo, mesmo a Torre dos Mantras vai se tornar digamos, uma relíquia do passado. Caso, vamos supor que a gente acelere isso para o futuro, a Torre dos Mantras se torna uma relíquia do passado. Talvez a Torre dos Mantras funcione apenas para pessoas depressivas e melancólicas, né? Porque a depressão é uma questão existencial. Então, como sempre vai haver a existência, então a crise existencial é algo contínuo. Apesar de que eles criarão drogas que darão entorpecimento de meses para a pessoa. Então, hoje você toma um comprimido por dia, ou 10 comprimidos por dia. No futuro, um é o suficiente para o mês todo. Então, quer dizer, não vai haver pessoas deprimidas, porque você tem lá um remedinho que resolve então, pessoas mais ou menos na média. Então a crise vai ser justamente o entendimento do porquê as coisas existem. E aí é necessário a teologia, a metafísica, o conhecimento védico. Porque o conhecimento védico, se a gente joga para o futuro, é o único capaz de realmente, nesse momento, seria o único capaz de realmente dar uma definição objetiva do que está acontecendo. Tá? Então, diante de todo esse quadro, é importante que vocês entendam o seguinte: esse conhecimento, ele não é um conhecimento, uma distração intelectual super legal apenas. Ele tem essa parte sim, mas ele é real. Ele tem uma funcionalidade real. E a funcionalidade é a nossa liberação. Então, eu aproveitei esse motivo para tocar nesse assunto, porque o nome do nosso grupo é justamente Liberação AK. Nós estamos falando do AK, certo? Mas nós precisamos deixar bem claro que o nosso processo, nossa intenção ao estudar esse rastreador tem uma função, a nossa liberação. Ok? Tem a distração intelectual, o exercício intelectual, porque é gostoso montar peças, quebra-cabeças, é divertido, é legal, é verdade. Essa parte não tem problema nenhum, pode se divertir, pode curtir. Só não pode esquecer a função real do que nós estamos fazendo. Se essa função ficar de fora, sabe o que acontece? Desinteresse. Me enrolei. Assim, sabe? Não, escolhi outro caminho. Aí começa assim. Ocorre uma sonolência. A pessoa perde o foco. Fica perdida. Perde-se dentro do jogo e aí acredita que existem outros caminhos.
O único caminho é a liberação. Não há outros caminhos. Outros caminhos é ilusão. Se você vai por outros caminhos, você vai por outros caminhos em busca de quê? Da liberação. Você vai precisar, no mínimo, da informação de que se trata de uma simulação. Porque liberação sem entender que se trata de uma simulação é uma ilusão. De certa forma. De certa forma não, objetivamente falando. Como é que você pode contar, por exemplo, que sendo uma pessoa boa, honesta e religiosa, alguém de fora te puxe. Que na verdade, basicamente, é o que é a proposta, né? É a aspiração dos religiosos, das pessoas que vão para a religião, que buscam o caminho da religião, que elas procuram ser honestas, de bom caráter e rezar apropriadamente para Deus. E qual a esperança delas? Que quando tudo isso terminar, ele puxe para fora. Então, na verdade, ainda continua sendo uma transferência de responsabilidade, ou seja, eu transfiro para você a responsabilidade de me tirar daqui, né? E, na verdade, essa responsabilidade de sair é nossa. Então, na nossa infantilidade, na nossa limitação, nós transferimos para Deus a responsabilidade de nos salvar. É o que nós fazemos quando rezamos, ou quando apostamos que vai dar tudo certo. Vou rezar, vou fazer tudo direitinho e vou torcer para que dê tudo certo. E se der tudo certo, quando eu acordar, terei sido puxado para outra esfera. Essa é uma aposta que nós fazemos diante do quadro em que nós estamos. Mas o conhecimento védico, ele tem a responsabilidade de nos tornar conscientes de que essa responsabilidade de sair um trabalho de equipe. E que a responsabilidade principal de sair é nossa. Então é dito assim, eu vou concluir já, né? Que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse de nós. Entende? Então, praticar a religião, buscar os processos espirituais, entendendo que tudo depende do Senhor Supremo. Em última análise, tudo depende da vontade de Deus. Está correto, não está errado pensar assim. Porém, trabalhar e agir como se tudo dependesse de nós. E é assim que tem que ser. Então, nós temos que pensar na liberação como responsabilidade nossa e não como uma transferência para Deus. Porque quando nós transferimos essa responsabilidade para Deus, nós estamos dando uma mensagem, que é a mensagem de que nós somos ainda imaturos. Nós sempre seremos imaturos, evidentemente, diante de Deus nós sempre seremos imaturos. É como um filho diante de uma mãe. Vai ser sempre uma criança de 7 anos, mesmo que tenha 70 anos. Mas o que acontece? Nós não podemos pensar em nós mesmos dessa forma. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade de que esse passo é nosso. Nós temos que assumir essa responsabilidade. E nós já temos, no momento, conhecimento e experiência suficiente de evolução espiritual para assumirmos essa responsabilidade. E aqueles que chegam até esse conhecimento védico, essas são as pessoas que definitivamente devem assumir essa responsabilidade. As outras pessoas, nós podemos até assim compreender, respeitar, ter compaixão e tolerar, porque afinal de contas, o entendimento de que o mundo é uma simulação não é um conhecimento meramente simples, que simplesmente pelo fato de falar que é uma matriz, pronto, já está resolvido. Não é bem assim, né? A gente sabe que a coisa necessita de um certo profissionalismo muito mais complexo, uma dedicação muito maior para poder se realizar, né? Jnana, conhecimento, Vijnana, sabedoria. Mas então, pessoal, nós precisamos levar a sério essas informações e assumir a nossa responsabilidade pela liberação, tá? Então, liberação AK. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, muito desejosos de olhar para as pecinhas, né? Para entender, por exemplo, o meu AK, então a minha série, a série dele. Eu sei que vocês estão muito curiosos para chegar nesse ponto. Essa é uma parte, quando a gente chega lá, já é para se divertir, tá? Para se divertir gostoso nessa parte, essa primeira etapa do entendimento da logística do funcionamento desse conceito
é preciso estar muito bem categorizado, é preciso estar muito bem estabelecido, porque aí sim dá para brincar, se divertir com muito mais prazer, com muito mais intensidade, tá bom? Que é quando as aflições da existência já se foram. Brincar com essas peças, ao mesmo tempo com a condição de aflição existencial, acaba que você acaba perdendo o prazer de brincar com essas peças, que na hora de... Quando a gente fala do AK, de como é que ele funciona, já é a parte final, já é a decoração da construção. Entende? É por isso que não estou enrolando vocês, tá bom? Na verdade, eu preciso me certificar de que eu observei todos os detalhes, usei todos os recursos e todo o protocolo de segurança foi observado antes de nós entrarmos na nave e, enfim, começarmos a nos divertir com o conceito das observações das pequenas pecinhas, que é a decoração final do conceito, tá? Então, eu quis fazer aí esse movimento todo para a gente, finalmente, lá no comecinho, lá no início, eu até comecei a falar de como é que funciona o AK, mas justamente com o objetivo de puxar a atenção, pegar a atenção da mente de vocês. Uma vez que eu consegui pegar a atenção, eu deixei as pecinhas decorativas de lado e fui para o peso pesado, digamos assim, né? Para a estrutura mais pesada, para criar o ambiente apropriado para que a gente pudesse, então, retomar essas pecinhas e nos divertirmos em grupo. Porque eu me divertir sozinho com elas, tudo bem, mas em grupo é melhor. Então eu acho que agora, acredito que dá para fazer isso em grupo. Então vamos ver, né, o que acontece a partir dos próximos momentos aí. Nós já vamos entrar então agora definitivamente na observação do rastreador dentro do programa em si. Como é que o rastreador funciona dentro do programa. Nós já entendemos a função do rastreador, a função da criação, já entendemos parcialmente a mente do criador e agora a gente já pode olhar para as pecinhas e ver como é que a pecinha funciona online dentro do jogo, que é o que nós vamos fazer agora com o rastreador, tá bom? Muito bem, então são 6 horas e 15 minutos, me despeço aqui, Namastê, Hare Krishna, a gente se vê então na próxima sala, ok? Namastê, Hare Krishna. Gratidão. Namastê, Hare Krishna. Namastê, Hare Krishna. Namastê, Deva. Namastê, Hare Namastê, Hare Krishna. Krishna. Namastê.